Boa noite para todas e todos. Eu vou fazer minha autodescrição primeiro e aí depois eu faço a minha apresentação. Então, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos, tenho 43 anos e estou cultivando alguns fios de cabelos grisalhos. Isso já dá uma pista sobre o que eu vou falar. Estou vestindo uma camisa verde e atrás de mim tem uma estante com objetos de decoração. Então, obrigada pelo convite, professora Isabela, obrigada a todos que estão aqui ajudando a gente a fazer esse evento. Eu acho que tem tudo para ser uma discussão. É aquele tipo de discussão que, se você não para, vai a noite inteira. Mas como a gente não tem aqui um vinho, nada disso, nem uma pizza, a gente não encomendou nada, a gente vai ter que se segurar no bate-papo. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu trabalhei por maior parte da vida no mercado, em grandes empresas, em consultorias, e depois fui para a academia, e aí fui fazer mestrado, doutorado na engenharia de produção. Então, eu pesquisei a temática do trabalho e da longevidade com uma ótica um pouco diferenciada da gerontologia, que não exclui, mas soma, uma abordagem mais de produtividade, de qualidade e bem-estar, mas sempre com a ótica do trabalho. E aí, depois que eu botei o pezinho nessa área, não saí nunca mais. Um bichinho me picou, fui absorvida por ele, e tudo que eu faço hoje de livro publicado, artigo, enfim. Os meus perfis nas redes sociais também, com ativismo no campo da longevidade, da diversidade geracional, são que ocupam a maior parte dos meus dias e até dos meus sonhos de madrugada também, né? Para falar um pouquinho sobre essa discussão, eu queria começar chamando a atenção para um ponto, que a gente tem aqui vários tópicos de diversidade, e assim como a gente tem tópicos, por exemplo, relacionados a meio ambiente, a preservação do meio ambiente, a crise climática, e alguns desses maiores desafios econômicos de nível global, eles são questionados. Para algumas pessoas parece que faz sentido, para outras não, algumas acreditam que eles existem, né? Principalmente a questão ambiental, outras que não, mas mais recentemente a gente não vê as pessoas duvidando de que nós vamos viver mais, de que a gente vai ter vida e carreira mais longa, porque é visível. Quando eu comecei nessa área, eu falava isso nas empresas e elas não compreendiam muito bem o que estava acontecendo, não compreendiam muito bem que o perfil da população estava mudando e que isso ia ter impacto no perfil etário da força de trabalho, e que mesmo que elas não contratassem pessoas com 50 anos ou mais, elas seriam impactadas por vários motivos. Um deles, pelos conflitos intergeracionais, e outro motivo porque, mesmo que eu não tenha pessoas com 50 a mais em número representativo na minha organização, mas eu tenho os filhos delas. E os filhos delas vão precisar trabalhar mesmo tendo que cuidar delas quando elas se tornarem dependentes. Porque a verdade é que a gente vive mais, vive melhor, mas a gente não está completamente livre dessas doenças crônicas não transmissíveis. E a gente sabe que no Brasil a gente não tem infraestrutura suficiente para que a grande população tenha recursos para cuidar dos seus pais. E isso falo de experiência própria, porque meu pai teve câncer no pâncreas quando eu tinha 25 anos de idade. Então eu estava começando a construir de verdade a minha carreira e eu precisava me revisar com a minha mãe e minha irmã para a gente cuidar dele. Então, e ao mesmo tempo eu não podia faltar ao trabalho, não podia deixar de ser produtiva, criativa. Olha que loucura. Isso há mais de 10 anos. Hoje, a gente tem essa situação muito mais nítida, muito mais escancarada. Então, isso tem mostrado para as organizações que elas, de fato, precisam endereçar a discussão sobre diversidade geracional, que a gente também chama de diversidade etária, né? Que é quase a mesma coisa, e que elas precisam olhar isso em diferentes ângulos, diferentes perspectivas, não só pensar em contratação de pessoas com 50 anos ou mais, mas pensar em como é que a gente
como é que é a cultura da empresa, como fazer que a cultura da organização seja favorável à presença e à performance desses trabalhadores, pensar em como a gente prepara as pessoas, as lideranças, os gestores, para acolher essas pessoas e tomar as decisões mais assertivas para que elas possam ter qualidade de vida, bem-estar e também performance no trabalho. E daí outras coisas também, preparar os processos que hoje são muito mais desenhados para o desempenho dos funcionários mais jovens do que os de idade mais avançadas, preparar, olhar para a parte da gestão do conhecimento, da forma como a gente organiza o trabalho, desenha os cargos, as funções, de como é que a gente domina todo esse processo em termos de tecnologia e até mesmo de como a gente envolve os stakeholders da cadeia de produção, desde os nossos funcionários, as lideranças, a conselho, investidores, clientes, fornecedores, como é que a gente coloca todo mundo nessa conversa, né? Então, é um grande desafio. A gente tem visto, eu tenho visto no mercado ainda um ritmo lento para endereçar essa discussão, mas a boa notícia é que cada vez mais, principalmente as grandes marcas, até porque elas seguem muito a orientação das matrizes que ficam normalmente fora do país, elas estão começando a olhar com mais carinho, com mais dedicação para essa pauta. Quando a gente fala de diversidade geracional, a gente não está falando só sobre os 50+, é claro, essa é a minha especialidade, eu sou expert em longevidade, mas quando eu olho para os 50+, eu olho também para as outras gerações e sempre falo que a gente precisa olhar para todas elas, principalmente quem estão aqui, que é estudante, está na faixa dos 20 e poucos, 30 anos, a gente tem o hábito de achar que a gente tem estoque de vida infinito, né? Que a gente nunca vai envelhecer, nunca vai chegar lá, e que não precisa se preocupar com isso, e principalmente que quando a gente chegar no mercado de trabalho, os nossos clientes, os consumidores, nossos pacientes, dependendo da especialidade, todos vão ser jovens. E a verdade é que a maior parte do mercado não vai ser de jovens, né? Em 2040, mais da metade da força de trabalho vai ter 50 anos ou mais, e a população vai estar num percentual, se eu não me engano, em 2060, de cerca de 30 e poucos %, tá? Se não me falha a memória. Então, a gente precisa fazer uma mudança de mentalidade em todos os níveis. Então, quando vocês falam da importância dos projetos de extensão, eu vejo muito esse diálogo, a importância de criar esse diálogo entre a universidade, entre as organizações e entre o governo. É claro que o governo é um capítulo à parte, nem coloco ele em discussão, porque é muito polêmico e a gente não tem muito controle sobre isso, a não ser nas eleições, mas cada um aí carrega a sua cota. Agora, a universidade, eu vejo como um papel central de preparar as pessoas, de trabalhar a mudança de mentalidade, né, de educar para a longevidade, que é falar com todo mundo. Quanto mais cedo as pessoas tiverem contato com uma nova perspectiva de como é que vai ser gerenciar minha própria vida, minha própria carreira, que eu sei que as duas vão ser mais longas e que o mercado ainda não está totalmente aderente, não é ainda inclusivo para toda essa diversidade, e eu vou ter que desenvolver as habilidades por conta própria, porque quando eu chegar lá, eu sei que grande parte dos trabalhadores vai ter 50 anos ou mais. Então, será que eu sou etarista? Ou seja, será que eu tenho algum tipo de preconceito contra esses trabalhadores? Se tenho, o que eu faço para mudar minha mentalidade e entender que eu preciso colaborar com eles e eles também comigo, porque o mercado é outro hoje, né? Então, a gente tem que sair dessa cultura jovem-cêntrica e passar para uma cultura de diversidade etária, diversidade geracional. E um outro ponto é que a diversidade etária, a diversidade geracional,
eu costumo dizer que ela é mãe de todas as outras, porque a gente está falando ao mesmo tempo de interseccionalidade, né? Estou falando de outras pautas de diversidade juntos. Então, a gente tem a questão, a gente tem a pauta LGBTQIAP+, eu não posso esquecer da última letra, e todo mundo que está dentro dessa pauta vai envelhecer. Todo mundo que está dentro da pauta de gênero vai envelhecer, se o nosso projeto de vida der certo, né? Porque, a não ser que a gente tenha a morte precoce, espero que aqui todos tenham a vida longa. Eu quero chegar nos 120, ativa, bem. Então, a gente tem aí uma transversalidade, uma interseccionalidade, e é muito importante que a gente discuta, porque se hoje, imagina, uma mulher preta tem dificuldade de acessar o mercado de trabalho, você imagina uma mulher preta, pobre e velha. E aí eu uso velha porque no nosso campo de atuação, de estudo, essa palavra ela não tem sentido pejorativo, mas tem para o mercado. Então, quando a gente acumula todas essas diversidades, a situação fica ainda mais desafiadora, né? Eu acho que eu completei meu tempo aqui, Isabela. Nossa, perfeito. Você tinha mais 5 minutinhos, mas ok. Ah, tenho? Tem? Ah, quer falar não, mais então eu falo. Então pode falar. Se me deixar, eu falo bastante. Então, eu acho que faz muito sentido quando você me propôs participar desse evento, que tinha outras convidadas que falariam sobre outros olhares para a diversidade. Para mim faz todo sentido, e principalmente quando a gente está falando das organizações, do mercado de trabalho, porque cada vez os desafios vão se tornar maiores. Então, basicamente, hoje, meu trabalho fora da academia é ajudar as empresas a darem o primeiro passo. Então, Márcia, olha, eu entendi que esse passo é importante e é um caminho sem volta, porque não dá para lutar contra a demografia do país e a demografia global. Como é que a gente faz? As empresas não estão com dinheiro sobrando, ou pelo menos não para jogar fora. Então, como é que a gente em que direção a gente caminha? Qual o primeiro passo? Eu contrato pessoas com 50 anos ou mais? Eu faço eventos de sensibilização? Qual é o primeiro passo? Qual o caminho a seguir? Então, eu ajudo através de um diagnóstico as organizações a entenderem justamente isso, qual é o nível de maturidade que elas têm em lidar com esse assunto, quais são as áreas mais críticas, se é a gestão de pessoas, se é a cultura, enfim, dentro de 7 dimensões, e em que direção investir e dar os primeiros passos, né? Um outro ponto também muito importante é falar sobre a discriminação etária, que a gente chama de etarismo, ou idadismo, ou ageísmo, enfim. Ela acontece contra os jovens e também contra as pessoas com 50 anos ou mais, né? Então, o Betinho tinha uma frase que, em resumo, dizia que tem culturas que tratam mal os jovens, outras que tratam mal os idosos, e o caso do Brasil parece ser aquele que trata mal tanto jovens quanto idosos. E quando a gente fala sobre o mercado de trabalho, é justamente isso. Normalmente você é novo demais para ocupar uma função em que se exige uma experiência, né, assim, de décadas. E, por outro lado, quando você, na outra ponta, já tem essa experiência, você tem uma idade que já não é mais tolerada, entre aspas, né, nas organizações. Então, você é novo demais para se aposentar, mas velho demais para ocupar um cargo, para ser promovido, para investirem na sua formação. Então, como é que é isso, né? Então, isso é o que a gente chama de etarismo. E a gente está num ponto em que existem 3 tipos de etarismo concorrentes, né, assim, acontecendo simultaneamente. O institucional, que é esse que eu falei, e quando desde a vaga para o texto, a descrição de uma vaga, ele já restringe a participação do candidato pela idade, ou internamente nos processos, quando se analisa os currículos, a data de formação da pessoa já é eliminada do processo, um exemplo.
A gente tem o etarismo interpessoal, que é o que acontece na relação entre as pessoas, nos corredores, naquela piadinha que as pessoas fazem sobre a idade de um, de outro. E a gente tem o etarismo autodirigido, que é aquele que a pessoa já ouviu tanto, que, por exemplo, ela tá velha demais, que ela começa a replicar isso e dizer, isso não é mais para mim, não vou concorrer a essa vaga, não, porque eu já tô velho para isso, meu tempo já passou. Então, isso tudo resultado de um ambiente que é completamente inóspito, completamente focado numa sociedade que já não é mais como era antes, numa sociedade que já não é mais jovem, que vai envelhecer cada vez mais e muito rápido aqui no Brasil. Então, eu acho que faz todo sentido discutir essa pauta na universidade e simultaneamente, em conjunto com outras pautas de diversidade etária também. Agradecer o convite da Isabela para estar aqui participando, parabenizar, né, o Café com RH, uma iniciativa bem interessante, porque a gente acredita que na dinâmica social que o saber é produzido também, na dinâmica social que as questões são levantadas com muita riqueza de detalhes, e eu acho que esse Café com RH coloca a universidade aberta a receber esses saberes, como a Isabela falou, esses saberes que são produzidos na luta social, na organização social. Está ouvindo? Sim, é porque alguém entrou e esqueceu de mutar. Estamos, sim. Está ouvindo, né? Bem, a minha trajetória é bastante complexa, né? A minha formação em História, sempre dei aula de História, e nessa minha profissão como historiadora, a gente sempre tentou desconstruir, resgatar, em primeiro lugar, as lutas, né, das pessoas para que pudessem ser respeitadas, o direito de ser o que elas são. Então, a gente sempre batalhou no resgate da luta das mulheres na história, a questão negra, a resistência negra, a questão da diversidade, né, homossexual, a questão imensas, a questão das lutas populares, né, os movimentos populares. E nesse movimento todo de resgatar essa história, trazer para a condição de sujeito da história personagens que a história sempre negou, ocultou o seu papel, a sua militância. E na universidade também, enquanto professora, a gente trouxe essas lutas para discussão no espaço acadêmico, né? A gente, no desenrolar, né, dessa vivência, toda essa história, a gente vai sendo premiado, né, pela vida por outras diversidades. E aí, no auge dessa luta como professora, como militante sindical, como militante de movimentos sociais, eu recebo meu filho, que, por precárias condições médico-hospitalares, sofre uma lesão e fica na condição de deficiência. E aí uma outra vertente entra para a minha história, na medida em que eu nunca tinha me tocado muito para essa questão, até porque elas estavam tão escondidas, né, na história, que ficou despercebida, como é até hoje, para muitas pessoas. Nessa mesma luta, eu começo a pensar como a gente criar alternativas de cidadania, de dignidade, de resistência, de construção de identidade para as pessoas com deficiências diversas. E aí nós criamos, naquele momento, uma escola que pudesse abrigar com respeito, com acolhimento, com sensibilidade, com uma educação de qualidade, essas pessoas. E aí
todos os tipos, e o nosso propósito sempre foi incluir todos os tipos de deficiência, de qualquer faixa etária, porque aí, reforçando o que a Márcia falou, também as pessoas com deficiências idosas ficavam fora dos atendimentos. Normalmente, as entidades tradicionais que abrigavam essas pessoas fazia 18 anos, estava fora do acolhimento. Então, a gente pensou, não, essas pessoas têm o direito de viver, têm direito ao acesso ao conhecimento, ao saber, a construir amigos, a se relacionar, a produzir saberes, a compartilhar a sua existência. E aí a gente construiu em Macaé Escola Centrinho, tem 33 anos, e nesses 33 anos, a riqueza, né, de lidar com toda essa diversidade e conseguir perceber, e nessa vivência, outras diversidades estão inseridas, que é a questão da maioria com condição social precaríssima, é a questão de pais, mães desempregados, é a questão da violência contra as mulheres, né, contra as mães dessas pessoas, a solidão que essas mulheres ficam, na medida em que a maioria, os pais abandonam quando percebem que o filho tem alguma diferença mais significativa. Então, nesses 33 anos, além de estar atuando na universidade, além de estar ligado aos movimentos, né, a gente tem esse espaço de saber, de transformação, de identidade, né? Você ter o direito de ser sem andar, sem falar, sem ler muitas vezes, que você não vai conseguir chegar, não consegue chegar ainda. Apostar nesse potencial, o direito de você dizer quem você é, o que você sonha, o que você deseja, essa escuta sensível para uma pessoa. Na medida, gente, que eu acho que foi muito interessante a fala da Márcia, o nosso papel na universidade, nosso papel na construção do conhecimento é desconstruir mitos, representações, estereótipos, preconceitos. Nós temos que desconstruir tudo isso para permitir que o idoso tenha dignidade, seja feliz como idoso. Que o jovem tenha dignidade e sinta segurança de entrar no desafio do mundo. Que a pessoa com deficiência tenha orgulho de ser o que é. Que a pessoa negra tenha o direito de ser, né? É o corpo, a maior violência que existe social, simbólica, é você não ter o direito de ser o que você é. É você ser negado por sua condição. Uma coisa é você não admitir um mau caráter, o corrupto, isso é escolha dele. E a gente ter preconceito com essa gente. Outra coisa é você discriminar alguém pelo tom da pele, discriminar alguém pela condição de deficiência, discriminar alguém pela idade, discriminar alguém pela sua condição, né, de sexualidade, discriminar alguém porque é mulher. Então, religião, gente, né? Pela opção de religião, desculpa. Ou religião, a questão também da opção política também, que hoje a gente vê dentro das empresas dificuldade de gerir isso, né, também. Exatamente, você lidar com essa diversidade de ideias, de pensamento, política, né? Então, a grande questão que nós colocamos, com toda clareza, é que na medida em que você, na universidade, nos espaços de atuação de cada um de nós, a gente despertar no outro a sensibilidade de acolher o outro do seu jeito, não há saber científico que coloque na cabeça das pessoas isso. O conhecimento científico, ele legitimou, ele justificou muitas vezes, vocês sabem disso,
através da história, ele legitimou e justificou ações até de massacres, genocídios, fundada nessa diversidade, de desrespeito à diversidade. E também a religião. Religiosa também religiosa, mas, em geral, os preconceitos religiosos estão vinculados a outras formas de preconceito de diversidade, né? A grande questão das religiões afrodescendentes, de se firmar e não sofrer a violência que sofre, é exatamente serem de origem negra, africana, né? As religiões de origem europeia, etc., ela tem outro simbolismo, ou americana, as religiões pentecostais. Então, o preconceito religioso também, por trás dele, tem um componente racial, né, forte. Então, gente, o único caminho é a questão da humanização das relações. É você olhar o outro como ser humano, como pessoa, sem ficar rotulando. Lá no Centrinho, nós nunca rotulamos aluno. Nós não temos síndrome de Down, paralisia cerebral. Nós temos pessoas humanas. Nós não temos autistas. A pessoa leva esse rótulo, lá vem o Down, lá vem o autista, lá vem não sei o quê. Isso já mexe com a construção de uma identidade. Você não é uma pessoa, você não é uma criança, você não é um jovem, você não é um adulto, você é um autista, que vem marcado pela questão da patologização. Autista é doente, quando, na verdade, a deficiência não é doença, é diferença. Se tem implicações médicas, aí é com o médico lá. Não tem nada a ver com a educação, nem com as nossas relações com essas pessoas, né? Então, a forma, depois de mais de 50 anos na militância, sob todos os ângulos, o único caminho que nós podemos encontrar é a humanização das relações, a sensibilização, a pessoa sentir, se fosse eu, como eu gostaria de ser vista, como que eu gostaria de ser olhada. Se fosse eu nessa condição, um idoso chega lá no mercado de trabalho, se for eu idosa, como eu gostaria de ser recebida, ouvida nesse momento? Eu acho que essa projeção na condição do outro permite que a gente vá transformando, revolucionando, fundamentando melhor a questão de romper todas essas formas de preconceito, de violência, porque isso é uma tremenda violência. Então, o lugar da minha fala, é um lugar muito múltiplo, né? Porque eu sou mulher, filha de trabalhador, né, rural, que cheguei à universidade com muita luta, com muita militância, que tive um filho com deficiência, que sempre estive na escola pública, né, envolvida com a questão, sempre fui professora da escola pública, que adotou 2 meninas de rua, que sofria todas as formas de violência. Esse lugar da menina, da mulher, sabe, é um negócio louco. Tem um filho negro, né, que você percebe como é difícil ser negro. É muito fácil nós aqui falarmos de racismo, porque vá ser negro, vá andar na rua e ver as pessoas atravessando a rua quando se vê. A coisa é muito mais profunda, a questão é estrutural. Agora, se eu vejo o outro como meu filho, se eu olho para o outro e penso, aquele menino ali, um jovem, tá, como qualquer outro, as coisas vão se modificando. Infelizmente, é uma longa luta, mas é uma luta que nós temos que começar em qualquer momento. Se eu comecei essa luta há 40 e tantos anos, em qualquer momento, né? Isso é importante. E a universidade tem esse papel. A gente lá no Centrinho tem uma parceria grande com a FRJ, os alunos vão lá, sentem aquela realidade, alunos de nutrição, de medicina. Temos uma parceria com a Estado, só com o que não fizemos ainda, né? Essa parceria de vocês irem lá, perceberem, sentirem e
e desconstruir. Todos nós temos idealizações. Qual é o ideal de pessoa normal? Qual é o ideal de pessoa bem-sucedida? Qual é o ideal de pessoa feliz? E fica a gente querendo aproximar disso, né? Que é uma ficção. Quem diz que a pessoa com deficiência não pode ser feliz? Quem diz que você tem que trabalhar, ser produtivo para ser feliz? Tem pessoas com deficiência que não serão produtivas, que elas não vão poder se inserir no mercado de trabalho. Então, você vale pelo que você é, pelo que você revoluciona e transforma, ou você vale pelo que você tem, pelo que você produz? Essa lógica do mercado, sei que vocês estão discutindo a questão do trabalho, ela é perversa, né? Ela violenta a alma humana, porque se você perde totalmente a dignidade sem trabalho, você existe, se consome. É muito triste você ver aquelas mães, aqueles pais se humilhando, pedindo restos de comida para sobreviver. Nós não podemos ser felizes, nem ficarmos calados diante de uma realidade dessa, nem achar confortável que eu estou estudando, que eu fiquei bem empregada e que eu consegui um ótimo emprego, viver minha vidinha e esquecer o mundo. É muito cômodo eu ter minha casa, meus filhos todos bem alimentados, estudando, com 1000 oportunidades, os outros não têm oportunidade. Dá para ser feliz? Então, essa Rita, missão... só para te avisar que o tempo terminou para você ir finalizando, por favor, desculpa, tá? A nossa missão revolucionária é essa, é transformar o saber em instrumento de transformação social, de inclusão, de oportunização e de desconstrução de toda essa perversidade nesse sistema que a gente vive aí. Obrigada por estar aqui participando com vocês. Desculpe as provocações. Mas... Maravilhoso, Rita. E aí, eu queria a primeira perguntinha, que é a pergunta do evento. E peço ajuda para o Brian, para o Bernani, ajudar a aquecer as discussões. Vamos, né, Gabriel está acompanhando aí a galera nos chats. E o Bruno também, gratidão da equipe que entrou aqui para nos ajudar. Então, para vocês, Rita e Márcia, né? A gestão da diversidade dentro das empresas, dentro das organizações, né? Especialmente em Macaé, Rita, fala para nós, né? A inclusão, a equidade dos portadores de deficiência, pessoas com deficiência. Eu sempre falo errado, me desculpe, peço desculpa desde já para a gente não ter intérprete de Libras e não ter legenda, né? Para estar ajudando aqueles que tem algum tipo de deficiência auditiva ou visual. A gente está evoluindo para tentar conseguir ter isso tudo nos próximos eventos, né? Em todos os eventos, inclusive. Então, é ficção, é resistência? Falou ficção, né? Mas fala um pouco. Se você está nessa luta há 42 anos, não é tão ficção, não sei. Fala para nós. E depois a Márcia também fala para nós, né? Respondendo essa pergunta-chave, né, do nosso evento. Primeira coisa é resistência. Você tem que ter muita coragem, ousadia, e é impressionante como as pessoas com deficiência são corajosas, são ousadas, elas transpõem qualquer adversidade, principalmente pelo sorriso, pelo olhar, né? Isso aí é transformador. Com relação ao mercado de trabalho, é complicadíssimo como essas pessoas ficaram excluídas muitos anos do acesso à escola, né, ao conhecimento, ao saber, elas não têm qualificação, formação. Aí a legislação estabelece que você tem que ter um percentual de pessoas com deficiência, e depois acho que a Regina vai colocar bem, no mercado de trabalho. Só que quando eles oferecem, muitas vezes eles me ligam oferecendo vaga, não tem perfil para atender aquela vaga. Porque essas pessoas não tiveram oportunidade, entendeu? Nenhuma. Agora que eles estão começando a ler, a assinar, depois já mais velhos, né? Então, na verdade, isso é um discurso muito interessante. Eles acabam incluindo mais quem? Deficiências físicas. Pessoa que sofreu um acidente, perdeu um braço, ou etc. Aí considera, isso entra na cota da inclusão, pessoas com deficiência, entendeu? Mas as pessoas com dificuldades neurológicas, dificuldades mais complexas, esse mercado não insere, não insere.
Não é sério porque a pessoa tem que produzir, é aceleração do mercado que a gente conhece. Mais discurso e marketing ainda. Vamos falar o real. Acho que a gente tem que aproveitar eventos como o nosso, porque a gente vê muita coisa na mídia, às vezes, mas nessa nossa realidade. Então, você, creio que em Macaé, que é a sua, ainda é muita ficção. É muita ficção, porque até pela... não tem... Houve até um curso interessante que o Ministério do Trabalho multou uma empresa e obrigou a empresa a dar um curso de formação, qualificação para pessoas com deficiência. Formar e incluir, foi até um curso muito interessante, um curso de logística. Quem estava no curso logística, 99% eram pessoas que tinham alguma deficiência física e tal, entendeu? Não tinha ninguém com comprometimento neurológico, e aquilo exigia determinados saberes que essas pessoas não tiveram oportunidade de ter. Então, não é porque não querem, porque não tiveram, historicamente, essa oportunidade, né? Então, é resistência, sim, é briga, é luta, é complicado. Ninguém pode desistir disso, mas, por outro lado, não há uma sensibilidade dentro das empresas no sentido de oportunizar algumas coisas. Tipo, tem alunos que ele não tem um saber aprimorado, mas ele pode organizar arquivo, ele tem acesso ao computador, mas essa oferta não é feita, entendeu? Então, tem muito que caminhar. Avançar ainda, né, Rita? Gratidão. Nossa, parabéns. Você estimula a gente a continuar nessa luta, né? Com 40 essa conversa também. Esse tempo todo. E nossa parceria, lembra que eu te falei que a gente vai sentar para tomar um café e desenhar. Inclusive, o professor Hernani está aqui, ele trabalha a questão da responsabilidade social, também seria legal estar junto nessa nossa reunião, quem sabe para a gente estar fechando uma parceria aí bem bacana, tá bom? Márcia, e você, responde para nós, ficção, resistência, ou ilusão, ou é outra coisa também? Pode ser outra coisa também, né? Eu acho que quando a gente fala de diversidade, por premissa, a gente já está falando em resistência, né? Porque, como a Rita falou, se não tiver muita luta, a gente não sai do lugar, não muda o cenário. Mas, quando a gente fala de diversidade geracional, diversidade etária, longevidade, eu gosto de uma outra palavra que é ressignificação. Então, a gente está saindo de um mundo em que as pessoas viviam muito menos e já chegavam lá nos 70, as poucas que chegavam aos 70 anos, chegavam já em condições precárias, já não trabalhavam, já estavam completamente isoladas, excluídas da convivência social, para uma nova história. Então, agora, quem tem 70 anos, é claro que o Brasil são muitos Brasis, né? Então, a gente tem realidades muito distintas, dependendo da região, e claro que a gente tem que entender que isso é uma característica do nosso país. Mas, em geral, a gente pode dizer que a gente está envelhecendo melhor. Então, a gente não só está vivendo mais, como a gente está vivendo também melhores condições de vida. E aí tem reforma previdenciária, que faz com que a gente tenha que trabalhar por mais tempo para conseguir se aposentar, mas também vem protagonismo, vem o entendimento que a gente está desenvolvendo de que, como a Rita falou, nós só podemos ser mais... E o trabalho é um pilar muito importante da vida do ser humano, né? Então, justamente pelo nosso valor ser medido pela produtividade e haver uma cobrança desde quando a gente é jovem sobre que curso a gente vai fazer, quando a gente vai arrumar um emprego, e você não pode mudar de ideia no meio do caminho senão você é vagabundo, porque trocou de curso na faculdade, não é, Brian? O Brian essas histórias são familiares. Demais. Não é? Então, a gente está saindo um pouco, começando uma transição que está levando a gente para um caminho onde as pessoas, elas querem continuar trabalhando porque elas se sentem
bem. E aí esse se sentir bem tem várias interpretações. No mestrado, eu fui fazer no mestrado pesquisa com pessoas que tinham mais de 50 anos, estavam trabalhando e queriam continuar, já podiam se aposentar, tá? Todas eram elegíveis à aposentadoria, mas queriam continuar trabalhando. Eu fui querer entender por quê, né? Podiam estar fazendo outras coisas? Podiam, mas não queriam trabalhar. E aí a resposta mais recorrente foi que elas não reconheciam motivos para se retirar do mercado, porque elas achavam que estavam na fase de maior proficiência técnica, na fase de maior capacidade de se relacionar com as pessoas. Então, por que se aposentar, no sentido de sair do trabalho, se elas estavam se sentindo no auge da carreira? Então, a visão que a gente começa a desenvolver do que é hoje viver mais, ter uma carreira mais longa e querer ocupar esses espaços que são de direito de uma pessoa, independente da idade que ela tenha, está se construindo, está ressignificando o que é o trabalho, que é o sentido do trabalho para cada um de nós, e com a extensão da nossa, não só capacidade laboral, mas também do nosso protagonismo, do nosso desejo de trabalhar enquanto o trabalho é importante para a gente. É claro que tinham outras motivações. Tinha gente que trabalhava por contingência financeira, porque queria manter o padrão de vida, ou porque queria deixar o seu legado na organização, ou ainda porque se sentia útil, se só trabalhando se sentia útil. E isso tem muito também a ver com o que a Rita falou, né? Então, Sim. A gente tem o sobrenome institucional. Aí, de um dia para o outro, você se aposenta. Aí você passa a ser o aposentado. Quando você dá entrevista, você não era a professora aposentada, você é só aposentado. Só que aposentado não é profissão de ninguém. Então, é verdade. A gente passa por processos que são traumáticos. Então, aí é onde eu volto ao início da minha fala, né? Tem resistência implícita, não tem como falar de diversidade sem falar de resistência, mas tem também ressignificação. A gente está caminhando para a construção de uma outra realidade, de uma outra leitura do que é o trabalho e do que é o trabalho na fase da maturidade também. Agora eu queria ver o pessoal... Desculpa, Brian. Não, eu queria só adicionar um pouquinho no que a Márcia falou agora, que é muito interessante, né? Eu sou da geração Z, a infame geração Z, e é muito louco como a minha geração, para quem ainda não está familiarizado, a geração Z são os que nasceram a partir ali dos anos 2000, né? E a minha geração, ela já nasce com uma pressão muito grande da geração passada, né? E tem um filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han, que ele fala sobre essa sociedade do cansaço. Eu acho que minha geração ela já nasceu um pouco cansada disso tudo, um pouco cansada de mercado de trabalho, um pouco cansada de ter que chegar aos pés da geração passada, que foi uma geração muito focada em mudar o mundo, né? Muito focada em vamos trabalhar para conseguir mudar o mundo. Então essa velocidade, esse esgotamento, essa hiperatividade, inquietude toda, cansou a minha geração. Então o Byung-Chul Han ele fala, né, que cada vez a gente tem que conquistar mais, cada vez tem que obter mais, colecionar informação, título, conquista, atenção. Hoje em dia a Regina depois pode até falar melhor, mas tem vaga para jovem aprendiz que a empresa fala ali os requisitos básicos, mas ali no final chega e fala, ó, mas por baixo dos panos, pega um jovem que sabe falar inglês, um jovem que já tem experiência no mercado de trabalho, um jovem que com 18 anos já, sei lá, fez intercâmbio para Coreia do Sul, que seja. Então, assim, tá tudo muito cansado, tudo muito sobrecarregado, e eu acho que é, como a Rita mesmo falou, uma violência, é um mercado violento, né? Pro mercado, a gente chega no mercado sem inimigo externo. A gente chega dependendo somente da gente. A gente não tem escola, a gente não tem estrutura social, a gente não tem estrutura racial, a gente não tem nada que atravesse. Tudo depende da gente. Então, nada é influenciado. E eu acredito que seja muito violento, e no fim do dia acaba sendo como o Han mesmo fala, né, que quem destrói vai ser destruído, porque essa pessoa que cobra muito, essa pessoa que golpeia, ela vai ser golpeada, e quem acha que está vencendo vai perder uma vez também, porque esse cansaço, ele não só afeta a minha geração, mas afeta todas as gerações também. Então eu acho que a Márcia, com certeza, né, pelo amor de Deus, tem muito mais propriedade para falar disso, mas eu entendo que a minha geração, ela pega muito disso, muita dessa competitividade da geração à frente, mas eu sinto que todo mundo tá muito cansado.
E depois da pandemia também, ainda mais, eu acredito nisso. Depois, professora, se eu tiver a oportunidade de falar mais para frente, eu queria só resgatar um pouquinho do que a Rita falou para falar sobre a questão da comunidade LGBT. Ela falou sobre uma questão identitária tão bonita que eu queria falar um pouco. Não, pode falar, aproveita. Agora. Acho que alguém abriu o microfone. Alguém abriu. Ou o Hernani, alguém quer trazer questão, porque eu vi mais comentários no chat, não vi nenhuma pergunta, né? Assim, alguém quer comentar por aqui, por voz ou vídeo, ou lá no YouTube, né? Vamos ver lá também, né, Gabriel? Eu tô vendo mais comentários, não é isso? Isso, confirmações, elogios, né? Eu só queria... Luiz, pode falar, Luiz. Não, eu acho que parabenizar a Rita, acho que eu mandei no chat, né, que as palavras delas foram muito fortes, muito tocantes, eu acho que a experiência dela que ela traz é muito importante. E a pergunta é para ela mesmo, só que eu não sei se vocês vão mudar o assunto, entende? Se ela tá vendo algum movimento de inclusão, eu tô falando na educação, tá? Porque acho que é a especialidade dela também, né, de escola. Se ela tá vendo essa inclusão, né, a gente fala muito de diversidade, eu acho que eu também concordo que é ilusão. Eu acho bem complexo a gente fazer isso. A gente fala muito, a gente está falando como organização também, sabe? Mas, assim, é bem complexo isso. E eu procuro ver a questão de planejamento, né? A gente fala que tá incluindo pessoas nas organizações e acaba que a gente não tem nenhum planejamento disso. Você vê algum planejamento na questão tanto pública quanto privada para a inclusão desses jovens que têm uma maior dificuldade de entrar no mercado por falta de oportunidade? Entende? Acho que eu fui claro, Isabela, na pergunta. Pode ser que eu complique mais que ajude. Eu não sei se... Eu acho que essa questão que você traz vai ser muito legal também para a Regina e depois a Elisa, né? Vão falar disso também. Sim. Mas eu acho, Rita, você poderia falar um pouquinho para ele também? A questão da inclusão educacional também é muito difícil, porque as escolas, estruturalmente, elas são excludentes. A escola ela se constituiu historicamente para atender um tipo de aluno, um modelo de aluno, que é o aluno branco, de classe média, da elite, etc. Quando as camadas populares começaram a chegar a essa escola, na década de 70, tanto que essa elite ocupava as escolas públicas, que eram as melhores, né? Quando a diversidade começou a chegar à escola, ela não deu conta. Ela não deu conta de incluir. Aí as camadas médias, sempre egoístas historicamente, abandonou essa escola pública, contribuiu para a privatização da educação e as pessoas com pouca voz, com pouco poder de pressão, ficaram abandonadas sem condição de luta. Então, essa escola ela se constitui assim. Então, ela quer que aquele menino pobre da periferia, que o pai não lê, que a mãe não lê, que ele tenha o mesmo desempenho do filho da elite, do filho da classe média, que tem saber, conhecimento. E ele fracassa nessa escola. Ele não consegue responder à demanda dessa escola. Não respondendo, ele se decepciona, ele se frustra e vai para a vida, como a gente tem visto com frequência. É o menino negro, também a escola de elite não era uma escola para negros, né? É muito recente o acesso do negro na educação, 100 e poucos anos, né? E muito limitado. Então, esse menino também sofre um racismo estrutural muito grande nessa escola. A pessoa com deficiência, né? Então, a escola, infelizmente, ela exclui mais do que inclui. Problemas psicológicos sérios que as crianças chegam para a gente lá, por conta da baixa autoestima, por conta de não conseguir acompanhar, e aí desenvolve agressividades e mil outras questões. Então, realmente, a educação também não dá conta de fazer uma real inclusão. Porque inclusão não é estar junto dos ditos normais, não. Inclusão é você estar acolhido, respeitado, valorizado.
com oportunidade de desenvolver seu potencial. Os meninos, as meninas homossexuais sofrem também na escola, porque ninguém sabe lidar com essa diversidade, com o direito da pessoa ser o que é, né? Eu que vou ter que fazer o trabalho. Oi? Eu nem sei se eu saí. Não, eu acho que é porque entrou uma pessoa e ficou no mudo, se não me engano, ou se não estava no mudo, aí eu coloquei. Mas bacana, Rita, assim, linda acho que respondeu, né, Luiz? E aqui, respondeu, Luiz? Sim, muito obrigado, Rita. Ô, Brian, você se importaria da gente trazer essa Não, sem problema, vamos continuar, Sabe por quê? Porque eu já mostro a resposta da primeira e trago por que eu fiz essa pergunta para vocês, né? Até porque o propósito do Café com RH é a promoção do trabalho decente, a gente está perguntando sempre em todos os eventos e, gente, quem tiver sem ter cuidado com o mudo, colocar no mudo, por favor. Ajuda aí, Brian, para mutar a galera que está deixando o microfone aberto. E sempre a gente está com esse propósito de trazer o que é trabalho decente, que muitas pessoas nem conhecem, não conhecem esse conceito, né? Mas vamos ver, pelo conhecimento da galera que está aqui nesse evento, né? O que veio na cabeça quando pensou em trabalho decente, né? Então, está bem disperso aqui, né? Mas muita coisa bacana. Entrando mais a questão do salário, né, a remuneração, como sempre, e o restante está tudo numa mesma certa medida. E aí, vocês observando aqui, e agora eu projetando a definição de trabalho decente, né, olha que legal, assim, como bate, quando a gente fala o conhecimento popular com conhecimento científico, né, através do conhecimento científico também se populariza alguns conceitos, né? E independente dessa popularização da divulgação do conhecimento científico ou não, a gente vai vendo como alguns conceitos se articulam, né? Do conhecimento popular com o conhecimento científico. E aqui é uma apresentação de um outro evento que a gente fez de ética e humanização do RH no ano passado, vocês estão vendo? E aqui eu só queria trazer, né, as 7 dimensões do trabalho decente e que se correlacionam com o que vocês colocaram, né, que surge nessa nova economia, né, que já super em voga na Europa, alinhado às questões do verde, né, que é essa economia do bem comum, e aí onde que entram trabalhadores, líderes, né, a ética na gestão de pessoas e a qualidade do ambiente de trabalho a partir dessas 7 dimensões, e onde que entra as questões da equidade, a questão da inclusão, da diversidade, logo na primeira dimensão, que aí entra a questão da não discriminação, a participação, a liberdade, acabar com o tipo de trabalho que tem que ser abolido, igual o trabalho infantil, que a Elisa vai estar falando muito lindamente, e também Regina, dessas questões da proteção do jovem aprendiz, o porquê da existência, né, e a relevância desse programa do jovem aprendiz, né, para abolir realmente, né, as questões do trabalho infantil e proteger os jovens, principalmente os jovens aprendizes. Entra a questão do tempo de trabalho e carga de trabalho adequado, quanto que as empresas estão organizando o trabalho de forma a não sobrecarregar as pessoas, porque elas têm um tempo livre fora do trabalho, o tempo livre para não fazer nada, ou para o ócio, para curtir a vida, é um indicador de qualidade de vida no trabalho, é um indicador de trabalho decente. As pessoas estão começando a negociar muito mais ter tempo livre do que ter uma remuneração melhor. Isso é uma demanda que está surgindo das pessoas claramente, pesquisas têm mostrado isso. O trabalho tem que ter um sentido, um propósito, como o Brian traz, né, lindamente, falando que se a geração anterior era de mudar o mundo, fazer isso e aquilo, aquele workaholic, ganhar muito dinheiro, o status, né? Essas gerações que estão vindo com a outra pegada, né? Tem que ter propósito. Eles trazem a questão do propósito de uma forma muito linda, né? E a gente vê, por exemplo, tem algumas características geracionais, mas tem pessoas pertencentes a outras gerações que também mostram essa questão do propósito. A Rita está aqui, né, claramente trazendo. O sentido do meu trabalho tem a ver com um propósito de vida
correlacionado às questões da Rita, né? Tem um irmão esquizofrênico que surtou com 28 anos, era um gênio de uma grande empresa, né, pública, e como eu vi que a empresa, na época, era muito nova, né, nos 18 anos, entrando na psicologia, como manipulou a família, nossa família, para a gente acreditar que a melhor coisa era a aposentadoria precoce. E agora eu já entendo, né, porque eu não entendia, que é o artifício que ainda hoje as empresas utilizam, né, para afastar e não cuidar e não readaptar essas pessoas que têm algum transtorno mental no trabalho, né, porque acham que é caro, etc. e tal, não tem muita paciência, não estão preparadas para isso, né, e acabam empurrando para a Previdência Social brasileira. E quem paga as contas, todos nós, no contra-cheque, sem previdência, que a gente vai ficar sem previdência por causa disso também. Então, a gestão do trabalho decente, da saúde, da qualidade de vida no trabalho, é responsabilidade de todos. Todos têm que cobrar por isso, porque quem paga as contas somos todos nós no contra-cheque, não é um ou outro, todos nós, né? A remuneração, né, que ficou claro, mas uma remuneração digna, o salário digno no Brasil deveria ser 4 mil, né, em pesquisas recentes, que eu vi. E quanto que é? 1.200, não é isso? Como que as pessoas vão poder exercer a cidadania com um salário desse, né? Assim, nos diz até de ter energia para questionar políticas públicas e reivindicar por seus direitos, né? Não tem como. A proteção social, que é os direitos trabalhistas, oportunidades de emprego, porque quando você tem mais oportunidade de emprego, você não fica em qualquer oportunidade, você se sente mais forte para pular fora para outro, né? Então, tem questões que vêm muito mais governamentais, igual o Rita e igual o Márcia trouxe, que vai além das políticas organizacionais. E a saúde e segurança no trabalho. Eu peço desculpa, né, por ter tomado um pouco do tempo trazendo essa apresentação, mas que eu achei importante em função aí para entender o propósito, né, do café e o porquê desse evento dentro do conceito de trabalho decente. Então, meu nome é Regina Gaio, né? Atualmente eu estou como coordenadora pedagógica do programa Jovem Aprendiz da ONG Viva Lagos, né? Eu já atuo lá há 14 anos, sempre trabalhando com essa gama de jovens aprendizes. Fico muito feliz de estar aqui, né? Da querida Rita ter me indicado para poder estar participando com vocês. Rita é uma pessoa muito querida, uma pessoa que contribuiu muito, né? Há pouco tempo eu fiz o convite para poder ela estar indo lá na Viva Lagos, conversar um pouquinho, né, com os nossos educadores. Hoje nós temos, são 7 educadores que a gente tem lá para poder concluir essa parte do programa Jovem Aprendiz. E quando a gente começou a receber os jovens PCDs, né, nós tivemos algumas dificuldades em relação à adaptação. E eu fiquei muito preocupada. E como eu conheço o trabalho da Rita há muito tempo, né, já fiz alguns projetos lá com alguns jovens e sei do carinho que ela atua, de quanto que ela foi importante para contribuir lá conosco, né? Então eu fiz o convite e fiquei muito feliz de recebê-la, tá, Rita? Então gratidão, né? Todo o trabalho que você desenvolveu lá conosco. Também gostaria de agradecer a Isabela, né? Isabela também, o Café com RH tem feito um trabalho assim muito importante. A faculdade tem feito um trabalho muito importante lá com os nossos jovens aprendizes, né? Os projetos que a gente desenvolve, a forma como o Café com RH desenvolve as propostas, né, com os jovens, tem sido assim fundamental, principalmente nesse período que nós tivemos da pandemia. Assim, eu tenho muita gratidão, Isabela, né, por todo o trabalho que você desenvolveu com os jovens, mesmo, né, naquele momento que a gente ainda estava em adaptação, com toda a parte desse recurso, né, foi muito importante a sua contribuição, né, a contribuição do Café com RH. E também aqui eu não poderia deixar de falar, né, do Brian. O Brian foi nosso jovem aprendiz lá. Sim. Fico muito feliz de encontrá-lo aqui, tá? Muito feliz mesmo. E agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre o programa. Então, o programa Jovem Aprendiz, ele atende a Lei 10.097 do ano de 2000, né, onde as empresas elas são fiscalizadas através do fiscal do trabalho. Hoje, por conta de uma portaria nova que saiu, eu não sei se vocês observaram, mas nós tivemos 27 fiscais de trabalho que pediram ao mesmo tempo, né, para sair dessa parte, por conta de um decreto novo que foi, né, divulgado. Ainda está em votação. Eu espero, né, que realmente a parte governamental, a parte, né, de votação, pense bastante em relação a isso, porque a aprendizagem acaba correndo um risco, né? Acaba correndo um
sério problema em relação, né, a número de vagas, e isso é impactante, principalmente nesse momento que a gente fala, né, sobre tudo isso que a gente tem vivenciado com os nossos jovens, a inclusão, né, desses jovens, que a gente sabe que é muito difícil, como o Brian aqui bem relatou, e eu acho que a Isabela também relatou, né, em relação à solicitação, quando a gente abre um processo seletivo para jovem aprendiz, a cada dia mais, né, as exigências são maiores, né, não basta só estar estudando, mas precisa ter pelo menos um pouco de inglês, a informática, né, tem que ter pelo menos algum conhecimento prático para poder estar atuando. Então, hoje a gente vivencia tudo isso, né? E as empresas, elas têm que atender essa legislação. Cada empresa, a partir de 7 funcionários, ela já precisa ter jovem aprendiz, e isso é um desconhecimento de muitas empresas. A gente, quando faz visita, né, para poder abrir uma oportunidade, né, ver a questão mesmo do cumprimento da cota, cumprimento da legislação, a gente observa que muitos não conheciam isso, né, pensavam que eu preciso ter 30 funcionários, eu preciso ter 40 funcionários, e não funciona assim, né? A partir de 7 funcionários a empresa já precisa ter o programa Jovem Aprendiz implantado. Esse número varia de 5% a 15%. A empresa pode escolher? Eu posso escolher se eu quero, né, atender 5 ou 15? Sim, tá? Ela pode escolher se ela tem, né, condições, principalmente condições físicas, para poder receber esses jovens aprendizes, porque não adianta ela cumprir a legislação, né, e não ter espaço físico, não ter espaço para poder acomodar esses jovens. Então, hoje a gente vivencia isso, né, algumas empresas, inclusive nós temos lá na própria Viva Lagos, jovens aprendizes que a empresa não tem espaço físico, eles cumprem a aprendizagem lá conosco, toda a parte prática e também a parte teórica. Falando em inclusão, né, a gente tem observado que, assim, está vivendo um momento assim, muito bacana, muito bom mesmo, em relação a essa inclusão. Pelo menos lá na Viva Lagos a gente tem, né, percebido isso. Atualmente nós temos 21 jovens, né, cumprindo essa cota de aprendizagem com deficiência. Por quê, né? As empresas, quando elas recebem a notificação para poder cumprir essa cota, elas, muitas, né, têm a dificuldade de inserção de jovens, de funcionários, né? Funcionários, não jovens, funcionários PCDs. E aí o próprio Ministério Público do Trabalho, eles assinam uma TAC, né, onde o primeiro passo seria contratar, então, como jovem aprendiz. E é o que a gente tem, né, recebido muitas empresas em relação a essa solicitação, de iniciar pelo menos, né, com o programa Jovem Aprendiz. Lá na Viva Lagos, a gente, como eu falei, né, nós temos 21 jovens e com diversas deficiências, né, e a gente tem a cada dia mais recebido uma procura muito grande de pessoas com deficiência para poder, né, ter essa oportunidade. E um dos desafios que a gente observa, né, é a falta mesmo de conhecimento, principalmente da família. A gente tem batido muito com isso, né, em relação ao conhecimento da família, porque a gente já teve casos lá de jovens fazerem todo o processo seletivo. O processo seletivo, é lógico, ele é diferenciado, né, para pessoas com deficiências. No nosso olhar é outro foco, né, não é o olhar do conhecimento em si, mas é um olhar, né, mais amplo, mais humanizado, como Rita mesmo mencionou, e ela que nos ajudou até a construir esse olhar. Cada dia mais a gente tem esse olhar mais humanizado, né? Quando ela esteve lá conosco, ela fez uma reflexão com todo o grupo, e a gente começou a construir até mesmo material para a avaliação e material até para a inclusão, dessa forma, olhando, tirando os rótulos, né? A gente não rotula, mas é jovem com deficiência, a parte cognitiva, mental, intelectual, esquizofrênico, autista. A gente não agora mais menciona, mas sim é um jovem, é um aluno, uma pessoa, né, que está ali para poder aprender, para poder se desenvolver, ter uma integração com o grupo. Então é isso que a gente tem focado e tem dado certo. Mas o diferencial que a gente observa e a dificuldade é da família. Por quê? Quando ele passa pelo processo seletivo, né, e é aprovado, muitas das vezes a família desconhece e fica com medo dele perder o BPC, que é o benefício de prestação continuada.
E a gente, né, com o nosso assistente social, a gente tem que estar relembrando a essa família que para o programa de aprendizagem, ele não perde. Ele não perde, ele pode receber o benefício, tá, concomitante, junto com o salário dele como jovem aprendiz, por até 2 anos. E existe uma falta de conhecimento muito grande. Quando a gente abre o processo, a gente fica assim, em busca de pessoas, né, de jovens com deficiência, e a gente não consegue. E outro desconhecimento também que eu percebo, né, em relação à própria família é a questão da autonomia, né? Eu vejo que a família às vezes não dá autonomia para aquele jovem e fica com muita restrição. E isso é uma dificuldade, né, que eu observo também, sabe? De deixar ele ir, de deixar ele participar, de deixar ele se colocar da forma como ele, né, gostaria de estar se colocando naquele momento. Então, eu observo isso também, né? Quando a gente faz os processos, né, quando a gente desenvolve lá todo o trabalho. Outra coisa também que eu vejo, né, que falta conhecimento. O programa Jovem Aprendiz para pessoas com deficiência, ele tem uma idade mínima, que é a partir dos 14 anos, mas ele não tem uma idade máxima. Então, eu posso ter jovem aprendiz, por exemplo, eu tenho uma jovem aprendiz que ela tem 47 anos. Entendeu? Então, existe sim essa falta de conhecimento, que a gente precisa, né? Inclusive, nós estamos tentando a parceria e vamos fazer um dia D, eu acho que vai ser, se eu não me engano, em setembro, que vai falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência. E a gente vai convidar, né? Inclusive, Rita, provavelmente você vai receber o convite, né? E eu gostaria muito de contar com você lá com o stand, para poder você divulgar o seu conhecimento, né? A sua forma de atuação lá nesse evento que nós vamos realizar, tá? E voltando aqui, né? O que eu observo também na relação com a inclusão dos jovens PCDs é essa falta de conhecimento, e isso tem sido um limitador na hora dos processos seletivos. A gente divulga as vagas, né, mas quando a família às vezes fica com medo, porque eu vou perder, mesmo a nossa assistente social conversando, mesmo tendo todo o amparo, né, dos advogados lá da Viva Lagos, conversando com a família, muitas das vezes a família tem essa resistência, tá? Ainda existe essa resistência. E outra coisa que a gente observa em relação, né, a essa inclusão é as empresas, né? Quando as empresas solicitam os jovens PCDs, a gente observa que, assim, não estão preparadas para recebê-los mesmo, para a parte do cumprimento legal, para a parte dele, do desenvolvimento dele, a parte prática, né? E a gente tem todo um trabalho agora, né, que a gente conversa com os monitores primeiro, antes desse jovem aprendiz se apresentar na empresa. Inclusive, nós tivemos 3 agora, semana passada, que se apresentou uma determinada empresa que está cumprindo o TAC. E, para nossa surpresa, assim, eles vieram muito felizes, né, de como foram recebidos, como foram acolhidos, né? Mas antes a gente teve esse preparo. A gente conversou bastante com os monitores, com a empresa, falamos sobre, né, as dificuldades, muitas das vezes, né, principalmente de alguns jovens, e aí eu acredito que por esse preparo antes, né, a empresa ficou mais fortalecida em receber aquelas pessoas, né, com as suas limitações, tá? Então, hoje a gente tem, né, essa inclusão, está acontecendo a cada dia mais, né? A gente tem buscado, sim, parceiros para poder a gente informar, né, sobre esse novo modelo que a gente está atuando agora. Essa semana que vem, tá, vai ser um marco, assim, bem bacana, porque a gente vai ser pioneiro, né? A Viva Lagos, junto com a West Group, ela, juntamente com uma empresa, assinou um TAC e vai oportunizar o curso de salvatagem para 14 jovens PCDs, né? Vai ser a primeira vez que pessoas com deficiência vão realizar esse curso, né? A Marinha autorizou, nós convidamos o médico, eles fizeram um laudo e todos os 14 vão, né, participar desse curso de salvatagem. Eu acho que daí para frente, sabe, vai ser uma inclusão, assim, bem bacana, e vai ser um divisor de águas, porque Macaé, né, e tanto o curso também, o West Group, vai
vai ser um momento novo, porque a própria Marinha agora reconheceu, né, aprovou o curso, porque não tinha antes, nunca ninguém aqui, né, no Brasil tinha realizado esse curso de salvatagem com PCDs. E, para nossa surpresa, né, quando a gente colocou os grupos, né, porque tem... Eu vou classificar aqui, Rita, mas assim, só para poder ilustrar, né, nós temos jovens autistas, nós temos jovens com esquizofrenia, nós temos jovens com várias síndromes, né, e todos eles, tá? Todos eles, eu me lembrei muito de você, Rita, na hora que o médico foi fazendo os laudos, porque a limitação não é um influenciador para esse tipo de situação. Mesmo com a questão motora, mesmo jovens sem o braço, todos eles vão poder participar, porque cada um tem o seu momento, cada um vai conseguir, né, diante da sua limitação, estar ali realizando o curso. O que for aprovado, tudo bem, o que não for também, né, mas todos eles vão ser oportunizados a isso. Então, eu acho que vai ser um marco bem bacana, né? Esse curso ele vai ser feito na semana que vem. Ele se inicia na segunda-feira e vai até sexta-feira, onde eles concluem, né, com o curso mesmo na parte prática de salvatagem. Então, assim, vai ser, tá, muito interessante. Vai ser um momento, assim, realmente importante para Macaé, né? Para o Brasil, né? Ainda não foi feito em lugar nenhum, tá? Aqui no Brasil não foi feito esse curso ainda. Então, eu acredito que a gente está realmente, né, abrindo um caminho muito diferente, né, para a questão da inclusão. A gente também está com um namoro assim, bem avançado com a Bespectro, né? Onde a gente estamos tentando, né, assinar uma parceria onde a gente vai preparar 100 jovens aprendizes, tá? Com alguma deficiência. E aí, Rita, eu vou precisar muito, né, de você, tá? Do seu apoio, vou precisar do apoio de todos também que trabalham com pessoas com deficiência, porque eu acho que assim, a gente tem que incluir, a gente tem que realmente colocar eles, né, que eles se desenvolvam, que eles consigam entender, né, que, como você falou bem, Rita, o jovem ele pode ser produtivo em outra situação, como eu coloquei para uma determinada empresa e falei, olha, esse jovem aqui, ele pode não ser bom em outra área, mas ele é ótimo, ele adora recepcionar pessoas, ele gosta de recepcionar, ele gosta de levar, ele gosta de fazer atividades repetitivas, por exemplo, entregar documentos, entregar malotes, e ele serve para isso, e ele é ótimo nisso, ele é responsável. Então, assim, trabalhar também, né, com esse desenvolvimento das habilidades que a gente tem que construir neles também, e mostrar para as empresas. Eu acho que a inclusão tem que ser feita principalmente com o setor de aprendizagem, porque... Com certeza. E principalmente agora com esse pré-aprendiz que a gente vai fazer. Olha que interessante, vai ser um pré-aprendiz PCD. Então a gente vai pegar o menino que ainda, a menina que eu falo, né, independente da idade, só tem que ter o limite, né, de 14 anos, o mínimo, mas o máximo vai, né, indefinido, e a gente vai treinar eles, né, principalmente a querer se desenvolver, porque muitas das vezes eles escutaram de pai e de mãe que, né, não pode, não vai, você não vai conseguir, são limitadores, né? Então eu acredito que isso vai, sabe, dar um gás para eles, vai ser um momento de uma inclusão muito maior. Assim, eu estou muito feliz de poder estar participando desse momento e também de trazer, né, essas informações para vocês, que era algo que a gente ia divulgar semana que vem, mas eu falei, vou levar em primeira mão para poder estar trocando com o grupo e também, né, trazendo essa informação que muitas das vezes vocês podem conhecer pessoas, né, que são portadores de alguma deficiência e muitas das vezes os pais não permitem por conta desse receio de que vai perder o BPC, que não vai conseguir ir, né? Hoje eu tenho um jovem que a família realmente não queria que ele ingressasse. Hoje ele consegue ir sozinho, ele vai para a empresa, entendeu? E inclusive a gente foi informado que existe a possibilidade dele, quando terminar o programa Jovem Aprendiz, ele ser efetivado. Olha que bacana. Tá? Como PCD. Então, assim, além, né, de trabalhar com a cota de aprendizagem, ele vai ser um funcionário que vai estar ali na cota da empresa. E aí a empresa teve a oportunidade de treinar também, de perceber ele enquanto, né, aprendiz. Isso é uma possibilidade muito grande, porque a aprendizagem ela faz isso, né? Você consegue perceber ali, não, eu consigo treinar, essa pessoa é ótima nisso aqui, então eu vou oportunizar, eu vou dar
uma valorização, e aí sim a gente faz a inclusão. Perfeito. Olá, gente. Eu comecei agora na UF, né? E primeiro, boa noite a todos. Muito obrigada, professora Isabela e Brian, e a todos os convidados aqui da mesa e todos os participantes inscritos que estão tanto no Zoom quanto no YouTube. Eu sou Elisa. Eu sou, além de estudante de administração da UF, eu sou também formada pela UF lá atrás em serviço social. E aí, eu sendo assistente social, eu atuo já na prefeitura de Macaé há quase 11 anos e há quase 4 eu estou na função de coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Gente, eu peço perdão, eu não fiz a minha autodescrição, sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos claros, liso, e ao fundo tem uma parede branca. Aí, voltando. Eu sou hoje do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e nós temos uma herança, uma carga histórica aí muito, muito forte no Brasil, vinculada a essa violação de direitos, que é o trabalho infantil. E esse programa, o PET, ele é muito antigo, desde a década de 90, justamente para dar respostas a um número alto de situações de trabalho infantil no país, e que veio sofrendo uma série de reconfigurações que hoje a gente fala que ele já tem um redesenho, no seu passado. Ele era um programa de atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias. Hoje, a partir de 2014, ele tomou esse novo formato, passou por esse redesenho que adquiriu a função de gestão, de um programa de gestão, que tem basicamente o papel de articular e mobilizar todos os atores e segmentos sociais no enfrentamento aí do trabalho infantil, seja na sua prevenção, seja na erradicação. E aí, estando aí nesse desafio desde 2018, uma das orientações do próprio programa é você formar um grupo de trabalho ou uma comissão que você consiga ter esse espaço de articulação e mobilização desses diversos atores. E foi assim que, em 2019, no início de 2018, eu comecei a fazer a visitação dos parceiros, e aí eu comecei dentro da minha casinha, porque o PET ele é um programa dentro do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, ele está previsto dentro da Política Nacional de Assistência Social. E aí eu comecei com os parceiros, que são os CRAs, os Centros de Referência Especializados, os Centros de Referências da Assistência Social, os CREAS, os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, que tratam de violação de direitos, os conselhos tutelares. E, aos poucos, a gente foi galgando novos passos para a construção desse grupo. E, no início de 2019, a gente formou esse grupo de trabalho, o objetivo de pensar, debater e construir, planejar e fazer acontecer ações de enfrentamento do trabalho infantil em Macaé. Então, a gente começa com esse grupo de trabalho em 2019, principalmente o gatilho foi uma consulta pública que à época o Ministério do Desenvolvimento Social fez a respeito do fluxo de identificação do trabalho infantil, e a gente se reúne para debater esse fluxo, como seria no município, estabelecer esse padrão e poder contribuir nacionalmente. E aí a gente monta esse grupo, passa a se encontrar mensalmente, e em 2020, já com mais corpo, a gente
alçado à condição de comissão intersetorial de prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção do adolescente trabalhador. Mas por que esse nome tão grandão? Porque hoje a gente tem um plano nacional, né, com esse mesmo nome, ele está na sua 3ª edição, é de 2019 até 2022, que direciona aí as ações em nível nacional, e alguns estados têm os seus e alguns municípios também. Nós não tínhamos, e tornando-nos comissão que é vinculada ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente passa a caminhar na construção desse primeiro plano municipal. Qual o nosso ponto de partida? Foi a construção de um diagnóstico intersetorial do município sobre as questões de trabalho infantil, e a partir desse diagnóstico a gente começa a construir nosso primeiro plano, que foi avaliado, né, e depois aprovado em 2021 pelo próprio CMDDCA. E aí a gente lançou oficialmente através de uma audiência pública em agosto do ano passado. Mas a sua aprovação também foi muito, muito significativa, assim como a data de hoje, porque junho, eu falo, a gente tem que combater o trabalho infantil de janeiro a dezembro. Mas junho é um mês especialmente de ações de mobilização, porque o 12 de junho é o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Então, certamente esse encontro de hoje já tenha o seu quê, o seu significado bem aliado aí à data. E com uma das... e aí fazendo uma ponte, né, com a fala da Regina, que também a Viva Lagos é uma das nossas parceiras, né, participa das nossas ações, participa das reuniões também da comissão, a gente tem a defesa aí da aprendizagem profissional. Porque, né, começando lá do zero, o que é o trabalho infantil? O trabalho infantil é uma violação de direitos, que de 0 a 13 anos a gente não, em hipótese alguma, a gente tem autorização, né, para criança e adolescente trabalhar, porque a criança ela tem que brincar, ela tem que estudar, ela tem que ter lazer, ela tem que ter esporte, ela tem que ter proteção social, proteção da família, proteção da comunidade, proteção do Estado. E a partir dos 14, o adolescente pode ter a experiência da aprendizagem profissional. Mas é um contrato especial de trabalho, né? E aí a gente tem alguns, né, jovens aqui que já passaram por essa experiência. É bem parecido com o estágio, né? É um instituto que você tem uma formação cidadã, você tem uma capacitação profissional e, ao mesmo tempo, você tem a execução da prática, né? A execução, aliás, na empresa, né? Então, você tem a oportunidade de praticar aquilo que você aprende lá na teoria. E, a partir dos 16 anos, o adolescente pode, sim, trabalhar, né? E aí, sim, é um vínculo formal de trabalho, mas desde que com seus direitos assegurados. Então, tem a carteira assinada, né? Férias, FGTS, 13º, mas o principal é não ocupar trabalhos que sejam penosos, perigosos, insalubres e noturnos. Então, o adolescente ele tem essa proteção especial, né? E isso impacta também na aprendizagem profissional. Regina falou de algumas empresas, né, que falam que na obrigatoriedade de ter que ofertar a cota de aprendizagem, às vezes eles não têm espaço, e às vezes não é só o espaço, né? É um ambiente que é inseguro, que é perigoso, que é insalubre, que é noturno. Ainda assim, né, ainda que ele não tenha um ambiente favorável para a aprendizagem profissional para os adolescentes, porque a aprendizagem profissional ela pega a faixa etária de 14 a 24, mas sempre
a gente devendo dar a prioridade a essa faixa aí de 14 a 17 anos, justamente para favorecer e proteger a inserção do adolescente no mercado de trabalho. A gente tem o modelo alternativo também, ou pelo menos tinha, né? Vamos ver. Eu estou ainda com o chip, com a cabeça da aprendizagem profissional até mês passado, né? Porque, como a Regina comentou, da medida provisória e do decreto, que reformulou o decreto de 2018, né? Que operacionalizava, né, direcionava como seria a aprendizagem profissional. E aí a gente também tem que fazer resistência, porque tem uma série de descaracterizações, né, da aprendizagem profissional e precarização, né, das relações. Mas, voltando, a aprendizagem profissional ela é um dos fortes aliados no combate ao trabalho infantil. Ela tem seus 3 pilares, né, importantíssimos, que é o combate ao trabalho infantil, a proteção social, né, dos adolescentes e jovens, porque eles têm os seus direitos assegurados, eles têm um contrato de trabalho, ele vai ter as férias, o 13º, e ele tem que estar aliado à escola. Isso é um critério né, primordial, né, que ele esteja inserido no ensino, né? Então, assim, esses 3 pilares são direcionadores aí para a proteção social de adolescentes, né, para inserção no mercado de trabalho. E Macaé, e aí como que é o cenário de Macaé na questão da aprendizagem profissional? De acordo com o Ministério do Trabalho, a gente tem um potencial de cotas de aprendizagem de cerca de 2.100, mais ou menos um pouquinho para mais, vagas de aprendizagem profissional. No entanto, menos de 60% dessas vagas estão sendo preenchidas, né? Isso porque se baseia também numa cota mínima, né? Que essa cota pode variar de 5% a 15% por empresas. Então, assim, a gente já tem um número potencial, vamos dizer assim, aproximando de 1.000, né, vagas de aprendizagem que não são ocupadas. E aí a gente pode ter inúmeras razões. A própria empresa não sabe da sua obrigatoriedade, ou a empresa sabe da obrigatoriedade, mas não quer cumprir. Né, ela se exime desse cumprimento, e aquelas que cumprem podem exigir, e aí, né, a Regina trouxe isso, o Brian também comentou, sobre critérios que não vão favorecer o público em vulnerabilidade e risco social. Então, assim, se a gente vai ter os meninos de escola pública de território não central, de baixa escolaridade ou defasagem escolar, o que não tem informática, o que não tem inglês, né, os pretos e pardos, meninos de medida socioeducativa. Então, a gente vai ter né, o próprio público de trabalho infantil. Então, são adolescentes que acabam tendo muita dificuldade na inserção no mercado de trabalho e de forma protegida. Quando a gente olha os dados... Lisa, já finalizou o tempo, só para você ir encerrando. Não, eu que peço desculpa, porque é muito chato ficar nesse lugar, de ter que... Enfim, a gente é super defensor, então, da aprendizagem profissional. Ela é um grande fator de proteção social aos adolescentes. Tomamos essa rasteira aí no mês passado. Espero que nacionalmente a gente consiga reverter a situação. Aqui em Macaé, principalmente, a gente estava com foco imenso nisso e foi com uma flecha no coração, né? Porque assim, a gente queria muito
desbravar essas vagas, e principalmente para o nosso público, não só de trabalho infantil, mas todos, né, que já aconteceu a violação de direito, mas todos aqueles que estão em situação de risco e vulnerabilidade social. E aí a gente até usaria dessa proposta do modelo alternativo da aprendizagem, que ela tem essa característica de favorecer esse público. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada. Isabela, posso complementar só uma coisa para a Elisa? Então, Elisa, gostaria até de informar que a gente tem hoje, né, um modelo que a gente iniciou no mês passado do programa Pré-Aprendiz, e que vai ter, agora em julho, termina a primeira turma e vai iniciar um outro ciclo. São 5 ciclos que a gente vai formar, né? Então, assim, muito importante, depois eu vou estar divulgando para você, tá? A próxima data de inscrição, para poder a gente começar a trabalhar com esse público. Nós fizemos isso com 100 jovens, 30, né, passaram pelo processo de documentação, de entrega, estão lá agora nesse momento, né, quer dizer, nesse momento, no horário, né, que eles estavam realizando a atividade, e, assim, tem sido um aproveitamento muito bacana mesmo. Para você ter uma ideia, né, todos os 30 que entraram, todos eles vão fazer o nosso processo seletivo para a gente encaminhar para a empresa. Então, assim, o nível de aproveitamento, assim, foi quase que 100%. Regina, o problema que eu vejo, desculpa interromper também, é que a gente está vendo capacitar, né? Igual está sendo feito de logística. Mas, pelo que eu tenho ouvido falar, se capacita, mas não se inclui. Ou seja, até tem empresas que tiveram ação do Ministério Público do Trabalho contra elas, fizeram essa capacitação, mas não incluíram. Então, foi feita a capacitação, mas não foi feita a inclusão. Mas e aí? Né? Fica a outra coisa, que também um exemplo, que aí o professor Hernandes estiver aqui ainda, queria ver o que vocês acham disso, né? Uma ONG ajudando uma grande empresa na área de petróleo e gás em Macaé, na questão de responsabilidade social, e começando pela questão de estimular o empreendedorismo e a empregabilidade por meio do trabalho na plataforma digital, né, por meio das bicicletas, né, para a galera fazer entregas e trabalhar, e muitos deles, às vezes, jovens, adultos, jovens e tal. E aí, a gente sabe que não tendo emprego, né, qualquer um pega qualquer coisa, né? Mas é uma ação bacana, né, e é porque trabalha também a questão ambiental, a questão de energia, a questão de menos poluição, entre várias outras coisas. Mas essa inclusão, no trabalho, estimular a inclusão no romantismo do trabalho precário, que é o ser entregador, será que isso é responsabilidade social? Né? Ou se está, na verdade, mais atrapalhando do que ajudando, porque não estimular o trabalho nas plataformas digitais, do meu ponto de vista, posso estar totalmente equivocada, me desculpe se tiver representantes aqui da empresa ou dessa ONG, mas não porque é uma irresponsabilidade estimular isso. Talvez seria mais responsabilidade tentar a inclusão em trabalhos mais dignos, porque esse tipo de trabalho não é considerado tão decente assim, tanto que a gente está vendo as coisas, tudo que está acontecendo. A gente fez um evento recente sobre isso, né? Então, os RHs precisam se tornar mais decentes para promover o trabalho decente. Sem um RH decente, como que vai promover o trabalho decente? A própria área de responsabilidade social, né? Como que vai desenvolver responsabilidade social sem ser decente? Se às vezes vai ratificar questões absurdas como essa, que é linda, ainda chamar essas pessoas de estarem empreendendo. Eles estão, do ponto de vista deles, é totalmente digno esse trabalho, é decente, do trabalhador. Mas de quem estimula para que eles fiquem ali e nunca saem dali, ou seja, não tem perspectiva de carreira, ou não dá um outro trabalho com direitos trabalhistas garantidos, que seja menos, eu ia falar perverso, né? Mas menos indecente, né? Então, acho que a gente está aqui, enquanto universidade, para trazer esse olhar mais crítico e reflexivo, né, sobre essas questões, porque qualquer trabalho é digno, igual esse, né, do trabalho do entregador, mas quem abusa desse trabalho, isso torna isso não digno, não tanto para o trabalhador, mas para a sociedade, né? Então, já coloco as minhas questões, né, sobre o que vocês acham dessas questões.
E perguntando também para a Elisa e para a Regina se é ficção, ilusão ou resistência. E depois vamos passar a listinha, né, também as perguntas, apesar que o Brian tem que falar um pouquinho também da questão que ele se propôs a falar, e a gente passa para o Gabriel, que pediu a fala, né, também. Bom, Isabela, eu queria só então aproveitar a proposta, né, e falar um pouquinho essa questão de resistência, ilusão e ficção. Eu acredito que seja uma mistura de tudo isso, além da ressignificação que a Márcia falou. É muito interessante a gente ver hoje em dia com as questões sociais elas estão entrando em pauta, né? Não é que elas nunca existiram, mas elas estão entrando em pauta, e o quanto às vezes a gente encontra uma resistência do outro e não uma resistência nossa enquanto minoria, né? Porque a gente, enquanto minoria, a gente está resistindo desde que a gente nasce, né? Eu sou um homem gay, então, desde que eu nasci, desde que eu me entendo dentro da sociedade, são milhares de dedos apontando e dizendo que você não vai ser nada na vida. Ou de que a sua existência não é tão válida quanto a de outras pessoas, por conta de questões que são biológicas, além da nossa escolha, além do nosso querer. Então, isso tudo acaba sendo, além de, como eu já falei, cansativo, mas acaba sendo uma briga de resistências para ver quem resiste mais. E eu entendo que eu, por exemplo, Brian, e aí eu me coloco nessa porção individual, eu tô cansado disso, sabe? Eu tô cansado de resistir e de ser forte, porque existe uma energia muito grande nesse ser forte, né? Existe, inclusive, um estudo pela consultoria Santo Caos que fala que cerca de 48% dos profissionais já sofreram, profissionais LGBT já sofreram algum tipo de preconceito por conta da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Então, e tem outro estudo que eu acabo para complementar esse, que é do Human Rights Campaign, que coloca que 62% das pessoas LGBTs se escondem, voltam para o armário depois de sair da faculdade com medo justamente desse preconceito, dessa resistência que existe no mercado para incluir essas pessoas que são tão talentosas e são tão eficientes quanto. Mas existe um certo medo de lidar com essa questão, um certo receio de falar sobre isso, de tocar, de será que eu vou falar... E às vezes tem tanto de um medo de será que eu vou falar a coisa errada, quanto medo de eu não quero esse tipo de gente perto de mim. Então eu acho que existe muito medo e pouca vontade de entender, vontade de sentar e falar, caramba, são seres humanos assim como eu, as coisas não são tão complicadas quanto parecem. Às vezes a gente coloca dentro da nossa mente que é tudo tão complicado, mas é tão complicado, mas é tão complicado, e no fim do dia é tão simples quanto 1 mais 1 é 2. Né? Só que a gente não tem essa disponibilidade para ser um canal de escuta para essas outras pessoas. Hoje em dia, eu acho que é alguma coisa que falta muito no trabalho. Eu vou passar só para finalizar uma situação que aconteceu comigo de homofobia no mercado de trabalho, de um gestor que ele não falava inglês, e aí eu ajudei ele a montar uma apresentação, eu ajudei a co-apresentar e tudo, e aí ele foi super feliz comigo, adorou, e falou, poxa, eu vou te levar para almoçar, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, opa, beleza, vamos lá, deixa eu só mandar uma mensagem pro meu namorado. Pronto, acabou. Assim, a cara dele foi no chão, e ele chegou para mim e falou, caramba, mas você é viado? Você é tão talentoso? Achei que você fosse normal. E isso depois de ter me elogiado e falado que, enfim, eu ajudei super na apresentação e de que ia me levar para almoçar e tudo mais. E então, assim, é uma calça muito arriada, né? Como que você sai disso? De milhares de possibilidades que você pode ter, as pessoas acham que geralmente a gente vai rebater um tipo de fala dessa com muita agressividade, né? Ou muito ímpeto, quando na verdade eu simplesmente falei, tranquilo. E saí e fui tentar digerir o que estava acontecendo. Né? Então, assim, são certas situações que a gente passa enquanto minoria que é muito interessante da gente analisar por esse viés também. Será que o mercado de trabalho, ele quer incluir mesmo? E aí, a partir da inclusão, o que vai acontecer depois disso, sabe? Porque são resistências, como eu falei, é uma briga enorme de resistências. E eu acredito que a comunidade, pelo menos da minha vivência, né, do meu local de fala, a comunidade está começando a se cansar um pouco. A gente está preferindo cada vez mais ficar entre a gente, voltar na época em que a gente era a gente mesmo, pra gente mesmo, para evitar passar por esse tipo de situação. Mas é isso.